Bora falar hoje de uma das empresas que eu considero das melhores da Bolsa Brasileira, que é a BB Seguridade, que tem tido forte crescimento e resultados sólidos nos últimos anos. Vou mostrar que a BB Seguridade pode pagar mais de 23% de dividendos nos próximos anos, mas eu também quero citar dois pontos de atenção. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então, só para a gente entender um pouco da BB Seguridade, hoje ela detém um valor de mercado de 13,1 bilhões de dólares. No primeiro semestre de 2025, um lucro recorrente de 4,2 bilhões de reais e houve um crescimento, olhando de 2020 até 2024, de mais de 20% de forma composta, distribuiu 3,8 bilhões de proventos, o que foi um payout de 88%, e adicionou valor econômico de 7,4 bilhões. E a própria BB Seguridade destaca que é uma empresa construída sob bases sólidas da atuação do nosso controlador, que hoje seria o Banco do Brasil. Então, em 1981 foi o início das operações de seguros. Em 87, a criação da BB Corretora. Em 93, a criação da Brasil Prev. Em 95, a Brasil Cap. Entre 2008 e 2011, foi a reorganização societária dos negócios de seguridade do Banco do Brasil. E entre 2012 e 2013 foi o IPO e a criação da BB Seguridade. E desde então a gente já pode acompanhar de melhor forma os números da BB Seguridade com forma mais clara. E em 2013 foi a criação da Brasil Dental. Então percebam que a BB Seguridade não é uma empresa nova, é uma empresa que já detém mais de 40 anos de mercado e com isso ela já passou por várias dificuldades e a empresa acaba criando casca para poder enfrentar os próximos desafios. E um detalhe que hoje 40,5% do resultado da BB Seguridade vem do setor rural e tem muita gente que está preocupada se o setor rural poderia ser prejudicado, visto que a inadimplência do Banco do Brasil explodiu. Porém, percebam que o setor rural detém a cobertura de perdas por eventos climáticos, danos ativos dado em garantia e vida do produtor rural. Então, a BB Seguridade não tem a obrigação de sanar dívidas que os produtores rurais têm com o Banco do Brasil. Então, sobre essa questão em si, não deverá haver problema. A BB Seguridade não vai ter que pagar os compromissos do produtor rural detém com o Banco do Brasil. E outro ponto, hoje a BB Seguridade é líder em fatia de mercado no setor rural, setor de previdência, setor prestamista e setor vida. Aqui eu já queria chamar o meu primeiro ponto de atenção. Hoje, o Banco do Brasil ainda é o controlador da BB Seguridade, detém 68,26% das ações da BB Seguridade, porém há a expiração dos acordos em meados de 2030 entre a BB Seguridade e o Banco do Brasil. A Brasil segue em 2031, Brasil Prev em 32, BB Corretora em 33 e a Brasil Dental em 2035. Então esse é um ponto de atenção que o mercado ainda não consegue destravar valor nas ações da BB Seguridade, visto que em torno de 7 anos o acordo com a BB Seguridade e o Banco do Brasil vai acabar, porém não há motivos para não haver a renovação, visto que o Banco do Brasil hoje detém 68% das ações da BB Seguridade, então ele não vai querer dissolver essas ações. Porém, a preocupação que eu mais tenho, o ponto de atenção que eu chamo, é que o contrato entre o Banco do Brasil e a BB Seguridade pode não ser tão vantajoso quanto é atualmente. Mas vamos acompanhando, assim que tiver novidades, com certeza eu trarei para vocês. E como eu havia falado, a BB Seguridade é líder de mercado em seguro de vida e prestamista, seguro rural, seguro de previdências e capitalização. E hoje ela ainda atua em um mercado que detém um alto potencial de crescimento, visto que o seguro de vida dividido pelo PIB brasileiro só tem penetração de 0,5% e seguros não vida dividido pelo PIB uma penetração de apenas 3,4%, totalizando o prêmio de seguros por PIB de apenas 3,9%, enquanto outros países detêm uma penetração ainda maior, como Chile com 4%, Malásia com 5,2%, Tailândia com 5,3% e outros países desenvolvidos que também detêm uma penetração de seguros sobre o PIB ainda maior. Então a BB Seguridade acredita que encontra-se num mercado que teria potencial de crescimento. E essa é uma empresa que eu gosto de falar que é uma empresa coringa, porque
na baixa taxa da Selic favorece o crescimento do resultado operação e reduz o resultado financeiro, ou seja, favorece a própria operação da companhia, o negócio de seguros. E em ambiente de juros altos, isso desacelera a operação da empresa e favorece o resultado financeiro, visto que a BB Seguridade detém diversas reservas de valor que são empregadas em carteiras de títulos públicos e isso acaba tendo um alto rendimento, favorecendo o resultado financeiro. E percebam a alta criação de valor para os acionistas. A BB Seguridade saiu de um lucro em 2019 de 4,3 bilhões para 8,1 bilhões em 2024 e provavelmente para 2025 deve ter um lucro na casa dos 8,7 bilhões. Então, mesmo na baixa taxa Selic em 2019, 20 e 21, a BB Seguridade teve uma boa lucratividade e quando a Selic aumentou, a BB Seguridade aumentou ainda mais a sua lucratividade. Então, essa seria uma empresa coringa. E desde meados de 2019, os dividendos da BB Seguridade têm se tornado mais atrativos, principalmente porque a cotação não tem acompanhado os ganhos de lucros da BB Seguridade. Então o dividendo tem ficado nessa faixa de 8,5%, baixou um pouco na pandemia e em 2022 já voltou para essa faixa entre 10,5% e 11,9% de dividendos. E olhando o desempenho da BB Seguridade versus o Ibov, desde o seu IPO, o Ibov entregou 153%, enquanto a BB Seguridade entregou mais de 418%, e foram 56,6 bilhões distribuídos desde seu IPO, o que significa 1,7 vezes o próprio valor de mercado da BB Seguridade. E desde o seu IPO, esse seria o menor indicador de preço sobre lucro da BB Seguridade, nem mesmo na pandemia chegou em níveis tão baixos assim, e percebam que a cotação subiu, saindo da casa dos R$ 14,00 e atingindo atualmente esse valor em torno de R$ 32,00, porém os resultados aumentaram ainda mais. Consequentemente, o indicador de preço sobre lucro vem diminuindo, justamente porque os lucros da BB Seguridade têm aumentado de forma explosiva. E agora falando de proventos, quem é acionista da BB Seguridade, assim como eu, tem que ter um pouco de paciência, porque ela acabou de pagar proventos no dia 26/8 e agora deve pagar proventos apenas em fevereiro, visto que a empresa paga 2 vezes por ano, de forma semestral, em fevereiro e em agosto. E percebam como que a empresa vem aumentando seus dividendos ao longo do tempo, já mostrei isso em slides anteriores, e apenas para 2025 pagou cerca de R$ 4,25 por ação. E só para contextualizar, nos últimos 10 anos, os dividendos da BB Seguridade cresceram cerca de 9,1% ao ano. Para quem está comprando atualmente nesse valor de R$ 32,00, em 2025 a BB Seguridade pagou cerca de 11,8% em proventos, e se continuar com esse crescimento de 9,1% ao ano, em 2026 deve pagar cerca de 12,8%, para 2027 14%, 15% para 2028, 16% para 2029, cerca de 18% para 2030 e 19% para 2031. Porém, se você reinvestir o dividendo ano contra ano, você pode chegar em 2031 com um dividendo de mais de 23,5%. Então, de forma nominal, você já teria reavido praticamente todo o seu capital, sem mesmo reinvestindo os proventos. E se você reinvestir os proventos, você teria cerca de 111% do seu capital, comprando na cotação atual. Porém, o mercado não é bobo. Esse dividendo de 23,5% seria pensando nessa cotação atual de R$ 32,00 para quem está comprando agora. Porém, caso isso se concretize, com certeza essa cotação teria já subido, o dividendo continuaria nessa faixa dos 11% a 15%, porque o mercado não deixaria uma empresaça como essa pagando mais de 23% de proventos, dando sopa desse jeito. E para a gente estimar o crescimento total da companhia, hoje eu prevejo um lucro na casa dos 8,5 bilhões, que é um lucro conservador para 2025, visto que os analistas têm previsto um lucro na casa dos 8,7 bilhões.
E como a BB Seguridade tem um payout de 88%, deve pagar cerca de 11,6% em dividendos e reinvestindo a um ROI médio de 89%, a BB Seguridade teria uma taxa de crescimento de 10% do reinvestimento do restante, o que daria um retorno nominal de proventos mais crescimento de 22,34%, o que seria IPCA mais 16,34%. Mesmo retirando o IPCA e o retorno de 7,15% dos títulos públicos de 2035, a BB Seguridade ainda entregaria 9,19%. Porém, outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção foi a revisão negativa das projeções divulgadas no segundo trimestre de 2025. Então, o resultado operacional não decorrente de juros havia uma projeção anterior de crescimento de 3 a 8%, porém foi revisado para 1 a 4%. Os prêmios emitidos pela Brasilseg havia uma projeção entre 2 e 7% e foi revisado para menos 4 e 1%. E as reservas de plano de previdências havia uma projeção entre 12% e 16% de crescimento, porém foi revisado para 9% e 12%. Então, aparentemente, a BB Seguridade está enxergando um segundo semestre para 2025 mais desafiador. Porém, olhando para os números da BB Seguridade, no primeiro semestre de 2025, ela conseguiu crescer em praticamente todos os seus braços, cresceu na Brasilseg, BB Corretora, Brasilprev, Brasilseg na sinistralidade total, porém uma diminuição no comissionamento, e também cresceu no seu resultado financeiro em mais de 277 milhões. Então a empresa tem feito um bom trabalho em todos os seus braços. E mesmo após mostrar esse primeiro semestre muito bom da BB Seguridade, desde as suas máximas já caiu cerca de 25% e no acumulado do ano já caiu cerca de 12%, enquanto o Ibovespa acumula uma alta de 13% a 14%. Então pode ser que essa empresa esteja dando sopa. Eu tenho aportado nela ultimamente, quem conhece o canal sabe que pode estar abrindo uma boa oportunidade para poder entrar com aportes. Mas me conta aqui, pessoal, entre as seguradoras, você está preferindo a BB Seguridade e tem aportado nela ultimamente? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.